Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Papai preparou e reservou para nós, para podermos conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo, para termos a palavra dele como meditação todos os dias, para compreendermos o seu caráter, de quem ele é, aprofundarmos nas Escrituras. Quão maravilhosa graça é essa que nos alcançou. E é por isso que nós estamos felizes, alegres no Senhor por mais um dia. Amém? Hoje nós vamos começar o terceiro evangelho, né, escrito por Lucas, evangelista Lucas, que vai falar das boas novas da salvação, incluindo os gentios. Eu tenho muita coisa para falar sobre Lucas aqui, o médico amado. Mas antes, vamos fazer uma oração? Deixa eu cumprimentar a Sossô, que já entrou, minha aluna querida e especial. Amada, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Nós estamos aqui mais um dia e como é bom poder falar da palavra de Deus, não é mesmo? Vamos fazer uma oração? Convidando o Espírito Santo para fazer tudo? Ah, Senhor Jesus, sem ti nada podemos fazer. Tudo vem de ti, tu é a glória. Nós te pedimos, Senhor, faça de acordo com a tua vontade. O Senhor vive e reina para sempre. Tu és Deus, Tu és Senhor, não há outro além de Ti. Nós somos tão dependentes de Ti, do Teu Espírito, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus que o Senhor conduza essa live. Que não seja só mais uma live, Senhor, que foi feita, Senhor, através de uma rotina. Não, Senhor, que seja mais uma oportunidade de uma revelação espiritual e sobrenatural de quem o Senhor é e da tua vontade e do teu caráter, do teu amor, do teu plano de salvação. Eu te peço, aumenta a nossa fé enquanto ouvimos da tua palavra. Alcança a todos a quem o Senhor quer alcançar, Senhor. Aqueles que vão entrar online, chama aqueles que o Senhor quer que esteja aqui e alcança aqueles que vão entrar depois também. E que todos, Senhor, que ouvirem essa live, que forem achegados pelo Senhor a ela, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, irmã Chiquinha. Ivanete também já entrou, minhas queridas. Deus abençoe vocês. Graças a Deus, estou aqui com você e com as meninas. Graças a Deus. Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Vamos lá então, vamos falar de Lucas? Gente, nós já saímos do Antigo Testamento, né? Houve um período intertestamentário, né? Que é entre o Velho e o Novo Testamento, um tempo de silêncio de Deus. E então nós vimos, né, como que, lembrando que a Bíblia não está em ordem cronológica, né? Muitos acreditam que Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho, né? Que tem aqui a sua autoria, segundo a tradição. E aí depois dessa ordem que nós viemos, né, da leitura bíblica diária, nós começamos vendo como que seria aqui, então, o Evangelho segundo escreveu Mateus, que é um evangelho que foi escrito por Deus. Então Mateus tinha o objetivo primário de... Só um minutinho, gente. Amor, estão ligando aqui, eu não sei se é a creche. Vocês esperam um pouquinho, gente? Deixa eu atender. Oi, pessoal, me perdoem, apareceu o UPA ligando. Eu falei, meu Deus, será que é a creche? Será que é a UPA? O que aconteceu? Mas é só uma confirmação de uma consulta aqui. Cacá, bem-vinda, querida, paz do Senhor Jesus. Então, gente, Mateus escreveu para os judeus, que é o povo de Deus. A gente vai ver a genealogia de Mateus falando como que Jesus é descendente de Abraão, ou seja, o objetivo de Mateus é mostrar, olha, nós somos o povo que estava esperando o Messias e Jesus é esse Messias, é o Filho do homem. Marcos é o evangelho mais sucinto, já tem só 16 capítulos, é mais prático, tem a ver ali com uma mentalidade mais romana. E aí Marcos vem trazer Jesus como esse servo sofredor, esse homem que tem poder, e ele veio e de fato alcançou as pessoas e ele fez muitos milagres. A gente vai ver que ele é o rei, né? Mas mostrando, né, esse homem que veio para servir, embora ele também seja Deus, a obra da redenção eterna de Jesus. E aí a gente chega no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, né? Oi, Dona Piedade, seja bem-vinda, querida, que saudade da senhora. Polly também entrou, sejam bem-vindas. Então hoje, amadas, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas. Olha que interessante, Lucas, ele vai ser o escritor, segundo a tradição,
tanto desse evangelho, que é o mais comprido. Ele tem 24 capítulos, né? São menos capítulos do que Mateus, que tem 28, mas os capítulos são maiores. Então, em conteúdo, em volume, Lucas escreveu mais. Então, o evangelho de Lucas é maior do que o de Mateus. Lucas também, pela tradição, é o escritor da carta do livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Depois que nós lemos o livro de Lucas, né, tem o Evangelho segundo escreveu João, mas logo depois a história da igreja primitiva, a descida do Espírito Santo, a conversão de Saulo para Paulo, como que a igreja foi crescendo, né, a igreja de Antioquia ali. E aí nós vamos entender que Lucas escreveu tanto esse Evangelho quanto Atos, e em conteúdo, em volume, todo esse bloco de material, ele é maior do que todos os outros escritores escreveram em o Novo Testamento. Então, assim, Lucas tem mais conteúdo no Novo Testamento do que até mesmo Paulo, que escreveu 13 cartas. Olha que coisa tão interessante. Nós vamos falar muitas coisas aqui sobre Lucas. O que eu acho mais lindo na vida e ministério de Lucas é que ele foi fiel até o fim. Pelo que a gente vê, né, que Paulo, na sua última prisão, ele fala que apenas Lucas permaneceu com ele. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas olha que interessante, ele escreveu 27,5% do Novo Testamento. E aí é tão lindo porque entende-se pela tradição que ele não foi uma testemunha ocular, né? Não só pela tradição, pela introdução do livro de Lucas. Ele fala, olha, eu reuni tudo que eu ouvi das testemunhas oculares, daqueles que de fato testemunharam e foram ministros da palavra. Então, ele não estava lá. Mas olha que papel importante que esse homem teve. Ele não foi um discípulo de Jesus, como Mateus, como João. E assim como Marcos, ele esteve com um dos apóstolos, né? Marcos, pela tradição, teve próximo de Pedro, e Lucas, um colaborador de Paulo. E através desse ministério, depois da ascensão de Jesus, é que ele vai exercer um papel tão importante para nós, sendo o escritor que em conteúdo mais escreveu no Novo Testamento. Então, gente, não importa qual foi o nosso passado. E é lindo porque Lucas, ele era grego. Ele era um judeu convertido, mas ele era grego. Paulo vai se referir a ele como não sendo da circuncisão. Então Lucas, ele era um homem que, ele era um judeu convertido. Então ele era um gentio. Sabe, que coisa linda. Esse evangelho é exatamente com esse propósito. Ele vai mostrar que Jesus veio para salvar toda a humanidade, não apenas os judeus. Enquanto Mateus, ele também vai mostrar isso, mas ele vai focar no fato de que Jesus é o esperado dos judeus, é o que veio para cumprir as profecias. Lucas e ele é um grande historiador. Ele vai detalhar cada, né, antes mesmo do nascimento de Jesus. Ele começa falando do nascimento do precursor de Jesus, que era João Batista. E ele vai ajuntar os dados com testemunhas. Até no The Chosen mostra Lucas conversando com Maria, mãe de Jesus. Isso não está na Bíblia, mas imagina só Lucas correndo atrás de saber de detalhes. Maria, será que você pode me contar como é que foi que o anjo apareceu? O que ele te falou? Né? Ou talvez conversando com João, já que Maria ficou na casa de João e eles ouviam essa história, que a Bíblia diz, em Lucas a gente vê isso muito, Maria guardava tudo no coração, refletia sobre aquelas palavras. Então Lucas fez um grande trabalho. Ele foi um grande historiador, mas não apenas historiador. Não apenas um historiador, ele era um grande companheiro de Paulo. Deixa eu falar algumas coisas sobre ele. Lucas vai escrever tanto o Evangelho, né, quanto a carta de Atos, e ele vai escrever para um destinatário. Esse destinatário é chamado de Teófilo, e pelo que fala antes dele, vai chamá-lo de excelentíssimo, né? Pela maneira como saúda ele, a gente vai entender que ele era de uma alta patente. Ou ele era um oficial, porque Paulo vai chamar de excelentíssimo, se eu não estiver enganado lá em Atos, ele vai chamar de excelentíssimo o governador, eu não lembro se é o Félix. Então essa palavra excelentíssimo, ela vem para saudar alguém que tem uma alta patente, um oficial ou um governador.
Provavelmente esse homem pode ter sido um grande patrocinador da obra, que se converteu, e aí Lucas vai falar assim: olha, eu vou te dar um relato preciso para que você saiba que tudo que foi ensinado para você é para que você tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Então o objetivo de Lucas é falar assim: olha, essa história de Jesus não é só uma história, não é só um mito, não é um mito, na verdade, não é uma lenda, é de fato o evangelho é histórico e é confiável. Lucas vem para falar: olha, o que está escrito sobre Jesus não é uma historinha, não é um conto dos judeus, é de fato a verdade. E eu vou contar tudo para vocês. Quem era o governador? Edmundo até falava sobre isso comigo antes de eu entrar aqui na live. Falava, ele queria mostrar a historicidade. Nessa época o governador era esse, e esse governava a Itureia, e esse governava a Judéia, e esse governava a Galileia, e os líderes espirituais eram esses, para mostrar exatamente aonde na história que Jesus aparece, para mostrar que de fato é a verdade. O evangelho é as boas novas, né, de Cristo Jesus, que veio para trazer a revelação para os gentios. Amém? Outra interpretação sobre Teófilo, lembrando que a carta de Atos também é endereçada a esse homem, uma outra interpretação diz que, na verdade, esse Teófilo não seria um homem específico, mas que Lucas queria deixar entender que o Teófilo, porque a palavra Teófilo vem de Theos, que é Deus, e Philos é amigo. Então muitos vão entender que, na verdade, Lucas está dizendo: olha, para você, Teófilo, que eu estou escrevendo isso. Mas quem é o Teófilo? Todos os amigos de Deus, todos aqueles que realmente amam a Deus e que reconhecem, né, a obra de Deus através do seu Filho. Então não dá para bater o martelo e dizer: não, de fato Teófilo era uma pessoa. Ou será que Lucas escreveu destinando Teófilos, os amigos de Deus, aqueles que amam ao Senhor? Eu gosto mais da segunda opção. Mesmo que houvesse de fato um Teófilo, olha como é que Deus é maravilhoso. Essa carta você vai escrever para Teófilo, mas no fundo tinha uma dupla referência. Nós vamos alcançar o Teófilo, mas nós vamos alcançar também aqueles que amam ao Senhor, que são amigos dele. Amém? Então tanto Lucas quanto Atos foi escrito para esse Teófilo. Eu vou me colocar como um Teófilo aqui, tá bom? Um amigo de Deus. Amém? Deixa eu cumprimentar minha mãezinha. Mãezinha, seja bem-vinda, que Deus abençoe. A Áurea tá aqui com a gente também. Deus abençoe você, viu? Que prazer estar aqui com vocês, amadas do Senhor. Já somos 9 aqui online, gente. Como é bom estar como parte da Igreja de Cristo para falar da palavra dele. Essa palavra que edifica a nossa fé, que molda a nossa identidade, o nosso caráter e nos ensina a ser parecido com Jesus. Amém? Então, gente, vamos falar mais um pouquinho sobre Lucas, tá? O Lucas é o único grego que escreveu qualquer texto do Novo Testamento, né? Ele era um gentio, como eu disse para vocês. E isso para os judeus ainda demorou-se um tempo para eles entenderem, porque judeu, ele vem carregado dessa identidade. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então, quando os judeus se deparavam com gregos, com gentios, a salvação chegando aos gentios, se eles não estivessem muito realmente cheios do Espírito Santo, poderia haver uma certa resistência no coração deles ali. Mas Lucas vem para provar. Aquele que mais escreveu, né, em quantidade, em bloco de material no Novo Testamento, Lucas vem para provar que Deus não faz mais distinção entre judeu e grego. Por meio de Jesus não existe mais separação, não tem maior e menor, mais importante, menos importante. Jesus veio para estabelecer um povo, que é a sua igreja. E aí, gente, não tem os mais importantes, menos importantes, não. Todos nós somos um corpo, aonde Jesus é o mais importante porque ele é o cabeça e nós somos os membros. E cada membro tem a sua função para, no fim, fazer aquilo que a cabeça manda. Mesmo que não se houvesse tantos estudos, né, da neurociência para entender como o cérebro funciona, naquela época já se sabia. É a cabeça que manda, que ordena os membros, né? Se eu levantar essa mão aqui, é porque antes o meu cérebro decretou, a mão deve levantar, e aí os neurônios fazem toda
aquela sinapse lá, nem sei se eu tô falando direito isso aqui, porque, né, quem sou eu para falar sobre isso? Mas o fato é que, se nós somos membros do corpo de Cristo, nós só fazemos aquilo que o cabeça quer. Então não tem gente mais importante, não tem povo mais importante. Agora nós somos um só povo, a igreja, a noiva do Senhor. Amém? Gente, lá em Colossenses 4,14, Paulo vai chamar Lucas de o médico amado. Lucas, quando escreve Atos, a partir de Atos 16, ele começa a usar a primeira pessoa do plural, nós. Então, quando nós viajamos, nós pegamos o navio, nós chegamos, dando-se a entender que ele recolhe muitas informações, mas a partir de um momento ele faz parte. Ele faz parte do ministério de Paulo, ele participa de Paulo já da segunda viagem missionária e ele fica com Paulo, cooperando com ele, sendo um colaborador de Paulo, sendo um médico de Paulo, inclusive até o final da vida de Paulo, quando lá em 2 Timóteo 4,11, deixa eu abrir aqui, 2 Timóteo 4,11, que vai falar assim, olha, Paulo vai falar isso aqui, olha, só Lucas está comigo. Lembrando que a carta ao Timóteo, essa segunda carta, é tida como uma das últimas cartas de Paulo, quando ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, entendendo-se que já estava no final já do ministério e vida dele. E aí ele vai falar isso aqui, ó, só Lucas está comigo. Então Lucas ficou com Paulo até o fim. Amém? Ele era um cooperador, um colaborador, um médico. A tradição diz que ele vinha de uma família abastada e culta. Eu não imagino que fosse fácil se tornar um médico, né? Se até hoje, com ProUni, FIES e Enem, não é fácil, não é para qualquer um se tornar um médico. Eu acredito que naquela época também, ainda muito mais difícil, né? Lucas vinha, pela tradição, de uma família abastada e culta. E ele vai fazer uma investigação cuidadosa sobre os fatos. Eu imagino ele correndo atrás das testemunhas. O que você ouviu de Jesus? Qual milagre você presenciou? E aí ele ia conversando com os apóstolos e talvez até com a mãe de Jesus, como The Chosen fala, né? Mas o fato é que ele gastou-se. Gente, isso é tão lindo. Ele era um médico, ele com certeza tinha uma vida antes de Jesus, mas ele se tornou um ministro do evangelho. Agora eu vou gastar o meu tempo para ser um historiador e eu vou organizar tudo que eu descobri, tudo que eu tiver certeza que é fato sobre Jesus, e nós vamos organizar tudo isso e compilar tudo isso aqui para se tornar então um material para provar, né? Para que as pessoas tenham a plena certeza de tudo que foi ensinado. E de fato, muitas coisas que a gente vai ver que só tem no Evangelho de Lucas. Amém? O objetivo de Lucas é trazer essa ideia de que Jesus é o Salvador de todos, tanto dos judeus como gentios, de que Jesus e o Evangelho é histórico e confiável, não é uma lenda ou mito. Ele vem para mostrar isso. Olha, sabe quando o Rodrigo Silva fala, e aí ele fala, olha, isso está na Bíblia, mas também foi encontrado num achado arqueológico. A gente vê muito isso na vida do Rodrigo Silva. Ele vem para mostrar como a própria história confirma a palavra de Deus. Lucas tinha esse ministério. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deixei para falar. Não, é isso então. Vamos começar a entender um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, amém? O Evangelho começa mostrando para quem é, como eu falei, Teófilo, que pode ser um oficial ou pode se referir a todos os amigos de Deus, Teos, Filos, amigos de Deus. E ele começa antes de todos os outros, né? Ele começa, na verdade, quem começa antes de todos os outros é João, porque João começa antes da fundação do mundo, né? Ele começa falando, no princípio era o verbo. Lembrando, gente, que João vem para mostrar um Jesus divino. Enquanto Mateus fala do Filho do Homem, aquele que vem da linhagem de Abraão, João já começa falando, olha, este é Deus. Ele sempre foi Deus, ele sempre será Deus. Vai falar sobre a divindade de Jesus. Mas Lucas, ele começa já falando, antes do nascimento de Jesus aqui, né, da sua encarnação aqui no ventre de Maria, o Jesus, o Deus encarnado, ele começa falando da história de Isabel e Zacarias. Vai falar que tanto Isabel quanto Zacarias eram da linhagem sacerdotal de Arão, e eles eram, segundo a escritura, justos aos olhos de Deus e obedientes. A Bíblia diz que eles obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos.
mas não tinham filhos porque Isabel era estéril. Amém? E eles já estavam bem velhos. Deus sempre fala muito comigo quando eu vejo a história de Isabel e de Zacarias, porque muitas vezes quando a gente não alcança algo na vida, muitas pessoas podem pensar assim, olha, com certeza tem algum pecado ali, essa pessoa passar por tanta luta, com certeza tem alguma falha, com certeza tem algum, sabe? Mas a Bíblia diz que eles não foram abençoados com filhos até na sua velhice, mesmo sendo justos, mesmo sendo obedientes, porque, gente, Deus tinha um grande plano para a vida deles. Vocês vão ser os pais daquele que vai preparar o caminho do Senhor. Mas para que eles pudessem, de fato, ser pais daquele que viria antecedendo a Jesus, o que tinha que acontecer? Ele tinha que nascer no tempo propício. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Muitas das vezes nós estamos aonde Deus quer que nós estejamos. Nós estamos obedecendo, nós estamos justos aos olhos do Senhor, por meio de Cristo Jesus, no centro da vontade de Deus. E mesmo assim, nós, aos olhos do mundo, podemos estar tardando para receber a promessa. Só que Deus não tarda. Ele traz no tempo certo para cumprimento de toda a sua palavra. Amém? Para que se cumprisse aquele que viria preparar o caminho do Senhor, João Batista tinha que vir no tempo específico. Aí Isabel e Zacarias teriam que tê-lo na sua velhice. Lembrando que Deus é o Deus dos improváveis, o Deus do impossível. Ele ama operar na impossibilidade. Ah, Lorena, dizendo assim, Isabel e Zacarias poderiam ter nascido um pouco depois também, mas Deus ama essas coisas. Ele chama Abraão, que antes era Abrão, que tinha uma esposa estéril, e vai falar com ele: é de você que eu quero suscitar a bênção para toda a humanidade. Você vai ser um pai de multidões. Mas peraí, minha esposa é estéril. Mas eu gosto de agir na impossibilidade. Gente, Deus ama agir na impossibilidade, porque Ele é glorificado nela. Quando tudo foi normal e natural, todo mundo pode acreditar que isso iria acontecer, porque iria acontecer, é natural, isso acontece. Mas Deus é o Deus do impossível. Eles já eram velhos, a Bíblia diz, já eram idosos. Na verdade, nessa tradução fala que eles eram bem velhos. E ela era estéril, ela era chamada de estéril. Quando um anjo aparece para eles ali, Deus é o Deus do improvável. Olha, talvez você está no centro da vontade de Deus e parece que não chega, mas fique calmo, o tempo de Deus é perfeito. Ontem Deus usou minha filha para falar comigo. Ela chegou para mim e falou: mamãe, quando a gente está tomando café e a gente pensa em comer feijão, ai, é tão ruim. É tão ruim pensar em comer feijão quando a gente está comendo um biscoito e tomando café. E ao mesmo tempo, ela falando, quando a gente está almoçando e a gente pensa no café, eu penso: ai, nada a ver comer arroz e tomar café. Mamãe, há um tempo para todas as coisas, né? E eu falei: meu Deus, filha, você não sabe o tanto Deus te usou para falar comigo. Há um tempo para todas as coisas. E aí, talvez você não alcançou ainda a promessa, mas vai chegar no tempo certo, se você permanecer. Amém? Amor, queria água. Você traz para mim? Meus cabelos são bem rebeldes hoje, mas tá tudo bem, porque eu sou a filha amada de Deus. Amém, irmãos? Então, gente, um anjo vai aparecer para Zacarias, e aqui nós vamos ver um contraste no capítulo 1 da resposta de incredulidade de Zacarias e a resposta de humildade e fé de Maria. Ambos receberam a mesma notícia, algo improvável. Zacarias recebe do anjo Gabriel que ele vai ser pai, mesmo na velhice, mesmo a esposa dele sendo estéril, só que ele não crê. E por causa disso ele vai sofrer as consequências. Maria recebe o anjo Gabriel, que vai falar para ela que mesmo não tendo se deitado com homem algum, mesmo ela sendo virgem, ela conceberia e daria à luz a um filho. Também improvável, né? Talvez até mais improvável do que os dois aqui. Talvez não, com certeza. Né? Porque qual que é a possibilidade de uma mulher que está em sua velhice acontecer do útero dela, do ovário dela, produzir um óvulo? E a possibilidade de, sem um espermatozoide humano, uma mulher chegar a conceber. Então, no caso de Maria, ela precisaria de mais fé do que de Zacarias. Mas vamos ver como que a resposta dos dois foi diferente. A Bíblia diz que quando o anjo chega para ele, ele estava servindo ali, né? Obrigada, bem. Ele estava escalado para servir.
Ele vai então no santuário para ofertar incenso, queimar incenso. Enquanto isso, as pessoas estavam do lado de fora, orando. E entendam isso, orando, incenso. Ele estava queimando incenso, o povo estava orando, uma multidão orando lá de fora. Enquanto o incenso era queimado, o anjo lhe apareceu à direita do altar de incenso. Por que eu repeti várias vezes a palavra incenso? O incenso, quando a gente vê a simbologia do incenso lá no tabernáculo de Moisés, a gente vai entender que ele representa a oração dos santos, que sobe como um incenso agradável, né? Pela própria escritura, em outras passagens também, esse incenso vai trazer o entendimento que é a oração. E enquanto eles oravam, enquanto Zacarias ofertava o incenso ali do lado do altar do incenso, o anjo vai aparecer trazendo essa grande revelação. Gente, a revelação vem por meio da palavra, através da oração e o jejum. Nós precisamos entender que sem a oração não tem incenso e não tem revelação. Amém? Nós precisamos orar. O anjo aparece para revelar para João o que queria acontecer. Ele fala assim, olha, não precisa ter medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, vai te dar um filho e o nome dele vai ser João. O nome João significa Deus é gracioso ou Deus é favorável. Não tinha ninguém na família com o nome João, então era bem realmente por Deus aquele nome, vinha de Deus aquele nome, não da tradição. Depois nós vamos falar mais sobre isso. O anjo vai falar para Zacarias, você vai ter grande satisfação e alegria, muitos vão se alegrar com o nascimento desse menino, porque ele será grande aos olhos do Senhor. Lembre-se disso. Esse menino ia ser grande aos olhos do Senhor. Fará o coração dos pais se voltar para os filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Essa primeira parte a gente vê lá em Malaquias, né? Converterá o coração dos pais aos filhos, dando a entender também desse espírito de Elias que estaria sobre ele. O espírito de Elias, ele veio para confrontar Jezabel e Acabe, e nós vamos ver aqui como que João confrontou publicamente Herodes por causa de muitas de suas maldades. Acaba que ele vai acrescentar outra maldade para ir prender João, né, lá na frente. Mas a gente vê esse espírito de Elias sobre ele, né? Nessa hora, o Zacarias vai responder, como eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Porque eu já sou velho, minha mulher também é de idade avançada. E aí o Gabriel fala assim, meu filho, versão Lorena Oliveira, oficial, tá? Meu filho, eu sou Gabriel, eu estou sempre na presença de Deus. Você sabe que é uma pessoa que visita o trono de Deus? Sou eu. Eu estou aqui para te falar o que vem direto do céu, do trono do Pai. Sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você vai ficar mudo porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Mesmo com a incredulidade de Zacarias, aquilo que Deus determinou iria se cumprir. Nós sabemos que muitas vezes, por incredulidade, as promessas de Deus não acontecem, tá? Mas tem coisas que Deus falou que vai acontecer, como por exemplo, as promessas do Apocalipse. O que tem para acontecer vai acontecer, independente da fé e da incredulidade, né? Mas nesse caso aqui, a incredulidade de Zacarias não impediu de que ele e sua esposa fossem os pais, né, daquele que iria preparar o caminho do Senhor. Mas muitas das vezes a incredulidade nos afeta, né, nos afasta da promessa. Mas vamos lá? Então, quando Zacarias sai de lá, as pessoas começam a perceber que ele não tá normal, ele fazendo gestos, eles entenderam que houve ali uma manifestação, que ele viu o Senhor, e ele ficou mudo por causa de não acreditar no que o anjo Gabriel falou. Ele vai para casa. Zacarias vai de fato, né, engravidar sua esposa por um milagre ali. Eles vão ser os pais, né, desse precursor de Jesus, e ela vai ficar em casa por 5 meses, amém? 5 meses, e vai louvar o Senhor, como Deus foi bom para mim, minha velhice, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Aí nós vamos ver o relato de uma adolescente. Gente, lembrando que Zacarias era um homem já na sua velhice. Ele conhecia da palavra de Deus, ele era um sacerdote. Ele tinha experiência, gente.
ele tinha já um tempo ali de experiências no templo, como sacerdote, com a Torá. Mas quando veio a revelação, ele fechou o coração. Não é que ele fechou o coração, perdão. Ele não acreditou. Isso vai nos revelar uma geração, que é o povo judeu, que estava morto espiritualmente, mesmo que cumprindo todos os rituais, e que não estava enxergando, não estava crendo no novo de Deus que estava chegando, né? Então a gente vai ver que ele vai representar a falta de fé do povo escolhido. Aí a gente vai ver Maria. Maria, que era uma improvável, ela era uma adolescente. A gente vai estudar, gente, quando a gente estuda sobre Maria, que quando as meninas, quando elas eram ali, elas eram pretendentes de alguém, né? Ela estava ali noiva de José, ela foi prometida a José. As meninas muito novas, elas eram prometidas. Em alguns estudos falam que a partir dos 12 anos, elas já eram ali separadas. Ó, esse vai ser o seu marido, né, e tal. A gente sabe que a cultura era bem diferente nesse sentido, da escolha do marido, né? Não sabe-se exatamente quantos anos Maria tinha, mas vamos tirar um pouquinho aí de 12, vamos pôr mais, um pouquinho mais madura. Vamos dizer que talvez ela tinha 15 anos, 16 anos, uma menina, uma moça, que morava, gente, num vilarejo que tinha uma péssima fama, muito pequeno, com uma péssima fama, que é Nazaré, a ponto de dizerem, como que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não tem nada de bom em Nazaré, né? Tinha-se essa cultura naquela época. A gente vê Jesus falando ali com um dos seus discípulos, que eu sempre confundo, eu nunca lembro se é Natanael. É Natanael, amor? Obrigada. Tô com saudade de fazer live com ele. Falei com ele, vamos fazer uma live junto, porque tem muito tempo que a gente não faz live, não é verdade, gente? Então, gente, Maria era uma improvável, uma adolescente, numa cidade improvável, num tempo improvável, que o anjo vai aparecer lá na casa dela, lá em Nazaré. Ai, o Senhor, Ele é tão lindo, gente. Como que Ele escolhe os que não são, para confundir os que pensam que são. Ele confunde os que acham que são sábios com as coisas loucas dessa vida. E isso me deixa muito animada e preocupada, porque muitas vezes a gente vai se movendo pelo sistema. Entenda uma coisa, Deus não se move por um sistema humano. Deus se move pela sua boa, agradável e perfeita vontade, o beneplácito da sua vontade. Ele se move por aquilo que Ele quer. Tem Esaú e tem Jacó, mas Ele escolheu Jacó. E aí Paulo vai falar, e vocês vão falar o que com Deus? Ele escolhe quem quer. Ninguém pode definir quem Ele quer, né? Então a gente vai ver que o Senhor, Ele trabalha muitas vezes na improbabilidade. Ele trabalha com pessoas que você nunca imaginava. Quando o anjo chega para Maria ali, naquela vila, né, Nazaré, ela vai ficar assustada, obviamente, mas ele vai falar com ela, olha, não tenha medo, porque ele chama ela, né, de agraciada, mulher favorecida. Ele vai falar, o Senhor está com você. Ela escuta aqui e fala, por quê, né, nossa. Ela fica tentando imaginar o que ele quis dizer quando ele fala, não tenha medo, porque você encontrou favor diante de Deus. Você vai ficar grávida e vai dar à luz a um filho, e esse filho vai se chamar Jesus. Esse nome Jesus era um nome comum naquela época, e até a gente vai ver que o nome de, quando coloca ali entre Pilatos, né, para poder decidir quem vai ser liberto, a gente vai ver que tinha Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, ou Jesus Barrabás. O Flávio Joséfo, na obra dele, que foi um grande historiador do primeiro século, ele vai citar pelo menos 19 Jesuses. Brincadeira. Ele vai citar pelo menos 19 pessoas que também tinham esse nome, Jesus. Jesus significa Jeová é a salvação. E o anjo falou que o nome dele seria Jesus antes mesmo dele ser concebido no ventre de Maria, mostrando que vinha do Altíssimo. Até mesmo a escolha do nome é tudo vinha de Deus, e eles precisariam obedecer a cada um daquele detalhe. Imagino que, olha só, criar filhos hoje em dia, eu imagino, né? Eu tenho a Cecília e o José, eu sei que eles não são meus, que eles são de Deus, eu entendo que é uma questão de mordomia, eu me sinto muito pressionada muitas das vezes quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, eu preciso ser uma ótima mãe porque meus filhos não são meus,
Embora eu sei que a gente conta com a graça do Espírito Santo, mas você imagina, gente, Maria e José, imagina que eles são os pais do Salvador do mundo. Imagina ali o medo do menino cair e bater cabeça, ao mesmo tempo que eu sei que é Deus que cuidava do menino, Deus cuidava dele ali na fuga pro Egito, no retorno, na hora de voltar, ao invés de ir pra cá, você vai pra lá. Deus cuidou de tudo, mas imagina o coração desses dois, da responsabilidade de criar o Filho de Deus. Meu Deus. Enfim, ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. Deus vai dar para ele o trono do antepassado Davi, o Gabriel falando com a Maria, e ele vai reinar sobre Israel para sempre. Seu reino não vai ter fim. Meu Deus. Maria então vai perguntar para o anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Tá vendo a diferença das respostas? Zacarias fala assim: como que eu vou saber que isso vai acontecer? Como eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Como que você me prova isso? E aí o anjo vai falar: como que eu te provo? No tempo certo tudo vai acontecer e você vai ver. Mas você vai ficar muda até lá, porque você foi incrédulo, né? Agora Maria, ela não fala: como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber se isso é verdade? Não, ela fala: como isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Qual que vai ser a maneira, o meio que isso vai acontecer? Até para saber o que cabia a ela fazer. Mas aí o anjo vai explicar: o Espírito Santo vai vir sobre você, o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra, e o bebê que vai nascer vai ser santo, vai ser chamado Filho de Deus, ou seja, vai ser do Espírito Santo. Pode ficar tranquilo, Maria, você não tem que fazer nada, tá? Você vai ser só o cumprimento das profecias. Qual profecia? Maria começa a ser citada lá no próprio Evangelho, Gênesis 3,15, que fala que do fruto da mulher, do fruto, não, como é que fala, gente? Deixa eu abrir aqui. O proto-evangelho, gente, significa o primeiro evangelho, a primeira vez que o evangelho vai ser mencionado na Bíblia. O 3,15 fala assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, e ele lhe ferirá a cabeça. Então, o descendente da mulher vai ferir a cabeça. Quem é essa mulher? Essa mulher é a Maria, e o descendente é Jesus Cristo, aquele que veio para pisar a cabeça da serpente, que de fato morderia o calcanhar dele ali, vai mostrar a morte, o sofrimento de Jesus, mas que não destruiria aquele que veio para de fato esmagar a cabeça dela. O que acontece quando se esmaga a cabeça de alguém? Você destrói essa pessoa, né? Quando o anjo explica para Maria como que iria acontecer, a resposta dela é muito humilde. É uma resposta carregada de fé e de submissão. Ela vai dizer assim: olha, ele conta que Isabel vai ficar grávida. Ela responde: sou sua serva, Senhor, que aconteça comigo do jeito que o Senhor me disse. Por que era importante, gente, que ela fosse submissa, que ela compreendesse, que houvesse fé? Ela iria viver uma vida. Eu nunca tinha percebido isso sobre Maria, mas assim, ela era a noiva de José que estava grávida antes de ser mulher dele. Sabe? E muitas pessoas com certeza falavam sobre isso. Muitas pessoas ouviam assim burburinho sobre ela. Tanto que o Rodrigo Silva vai falar o fato de Jesus ter nascido na estrebaria. Por que José foi para Belém e ninguém abriu as portas da casa para ele, sendo que eram os parentes dele? Provavelmente, gente, Maria e José foram muito criticados. Muito criticados. Com certeza, imagina um vilarejo, um lugar pequenininho. A conversa, o falatório que não foi: Maria tá grávida antes do casamento. Dizem que nem é de José o menino. E o pior, gente, que era verdade. Ela tava grávida antes do casamento e o filho nem era de José. Mas imagina que as pessoas entenderam tudo errado. Só que Maria, Deus falou isso muito comigo ontem, Maria não ficava se explicando para as pessoas. O que eu carrego é de Deus. Não, gente, o que eu carrego é de Deus. É que um dia eu tava na minha casa, um anjo apareceu. Tem coisa, gente, que é de Deus e a gente não tem que provar nada, a gente só tem que viver. Maria ia recebendo tudo com submissão à vontade de Deus. Eu sou sua serva, mesmo correndo perigo, mesmo tendo uma reputação ameaçada, eu vou, Senhor. Maria, mas vão falar umas coisas de você, vão te criticar, vão te julgar, vão dizer que você é isso, que você é uma mulherzinha assim, que você não sei. Pode falar, eu sou a sua serva, que seja feito de acordo com a tua vontade. E de fato, gente, de alguma maneira milagrosa, o Espírito Santo fez com que Maria concebesse no ventre.
A semente adâmica e pecaminosa Jesus não tinha. Por isso que ele era perfeito e sem pecado. Porque aquela semente que foi passando o pecado de geração a geração, Jesus não tinha. Ele não teve o sêmen, a semente pecaminosa. Mas ele veio para ser um novo Adão, né? E o último Adão, aquele que veio como um cabeça de raça de um novo povo, que agora anda pelo Espírito. Amém? Até deixa eu ver aqui que eu acho que a Marca entrou mais cedo. Tá aqui minha amiga Marquiane, gente, mulher de Deus. Eu tava lendo aqui sobre Simeão e sobre Ana e pensando naquilo que a Marca falou comigo ontem. Gente, como é bom andar no Espírito. Mas nós vamos chegar lá, tá bom? Gente, aquela mulher, ela viveu Lucas 1,37. Todos nós temos que saber de cor, tá? E ensine seus filhos também. Porque para Deus nada é impossível. Vai ter momentos em que nós, pessoas, vão nos perguntar. Lembra que eu falei em Mateus 11:28? Gente, porque é muito difícil memorizar tal. A gente precisa guardar as coisas que realmente são importantes. Vai ter momentos que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, em momentos específicos, para pessoa que precisa ouvir isso. Mateus 11:28 é uma. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lucas 1,37, todo crente tem que saber de cor. E é pequenininho. Então, por favor, vamos decorar. Porque para Deus nada é impossível. Escreve aí, Lucas 1,37. Sabe uma coisa boa para memorizar versículo? Escreve, anota e cola nos umbrais das portas. As pessoas vão dizer que você é doido. Não tem problema. Nós somos doidos mesmo. Maria não foi compreendida, nós não vamos ser compreendidos. Começa a colocar versículo na geladeira, nos umbrais, leia ele de novo. A gente memoriza cada coisa que não presta, gente. Esse dia eu tava cantando uma música do mundo. Eu falei, gente, tem tantos anos que eu não escutava essa música, como é que eu sei ela inteira? Eu nem sabia que eu sabia essa música. E olha que eu não gosto de cantar a música do mundo. Mas é porque alguém começou assim. E eu falei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, eu nem sabia que eu tinha memorizado essa canção, que nem me edifica, eu não sei nem porque eu tô cantando ela aqui. Mas o nosso cérebro, ele tem uma capacidade incrível. Só que a gente memoriza aquilo que a gente julga importante, né? Eu sei meu CPF, eu sei minha identidade, eu sei o CPF do meu marido. Tudo aquilo que através da repetição a gente vai falando, nosso cérebro vai armazenando. Então começa a armazenar o que presta aí, tá bom? Que é a palavra de Deus. Vamos começar, né? Eu também preciso, gente, eu sou muito ruim de endereço. As pessoas perguntam o versículo, às vezes eu até sei o versículo, eu não sei se é Colossenses, Filipenses, Romanos, Coríntios. Esse ano está sendo diferente, eu estou me aprofundando mais, então vamos todos, amém? Vamos nos aprofundar mais na palavra, porque Jesus falou assim, olha, quando vocês chegarem lá, não precisa preocupar com o que é a vez de falar, o Espírito Santo vos lembrará, ele na verdade vos dará o que é a vez de falar, né? E quando Jesus falou com os discípulos assim, olha, vocês vão ensinar tudo que tenho vos ensinado, como que nós vamos passar se a gente não tem armazenado, né? Se a gente não aprendeu? Então, que nós venhamos cuidar de armazenar. Amém? E aí, Maria vai visitar Isabel. Essa passagem é tão linda, gente. Maria, rapidamente, apressadamente, logo que o anjo conta para Maria, e eu vou conjecturar uma coisa aqui que eu não sei, tá? Se é isso. Mas quando eu li, eu tive essa impressão. Mas eu não posso bater o martelo, eu não vi ninguém falando sobre isso, nem estudei. Mas eu vou conjecturar uma coisa aqui, tá? Pelo que eu li nessa versão. O anjo aparece para Maria e conta para Maria que a prima dela, Isabel, a sua parenta, na verdade, né? Deixa eu ver se fala que é prima, gente. Eu tô falando aqui. Aqui tô falando parenta, né? Além disso, a sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. O que eu acredito que aconteceu, tá? A Bíblia diz que o anjo apareceu para Maria e contou para ela, ó, você vai conceber. Beleza, vou conceber, eu creio que seja conforme a vontade do Senhor. E a sua prima tá grávida. Lembra que a Isabel ficou escondida 5 meses dentro de casa? Tem o tempo de gerar, gente. Tem coisas que a gente não conta. Tem um tempo de ficar escondido e guardado. Como Isabel ficou 5 meses sem sair de casa. Deus falou isso muito forte comigo. Tem coisa que... Eu sou muito faladeira. Então, Deus fala muito comigo. Tem coisa, filha, que não é pra falar antes da hora. Tem coisa que é pra guardar pro tempo certo. Né? Isabel guardou durante 5 meses o fato de que estava grávida. Ficou dentro de casa, cuidando daquilo que Deus tinha dado para ela. Quando Maria soube que Isabel estava grávida, no versículo 39 fala assim, ó, alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, aonde Zacarias morava.
Quando ela entra na casa de Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agita no ventre. E a Isabel fica cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclama: você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre, que é o conhecido, né? Bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Gente, olha só, Isabel foi cheia do Espírito. Sabe o que eu pensei quando eu estava lendo aqui? Talvez nem Maria já soubesse que já tinha concebido, porque passou alguns dias que o Gabriel veio. Aconteceu todo o processo. Quando a gente concebe, gente, eu fui uma pessoa que fui tentante muitas vezes. E a tentante, que é aquela que quer engravidar, ela analisa os dias e tal, e ela procura os sintomas, ela espera os dias certos para fazer o teste, né? No início a gente não tem nada, não muda nada. Os primeiros dias não mudam nada na mulher, não tem como saber se ela engravidou ou não. Nem mesmo o teste de gravidez pegam nos primeiros dias, só depois, né, do primeiro dia do atraso da gravidez, que vai começar a ser possível ver. Então Maria, depois de alguns dias, vai encontrar Isabel. Isabel, cheia do Espírito Santo, fala: você é a mãe do meu Senhor, você é agraciada, você é bendita. Talvez, gente, o que eu tô conjecturando aqui? Talvez foi nesse momento que Maria descobriu: poxa, aconteceu. De fato, eu tô grávida do Senhor, aquele que vai se assentar no trono de Davi. Todas as profecias que nós lemos no Antigo Testamento, que o reino dele é eterno e tal, o trono dele não vai ter fim, seu reino subsiste para sempre. Eu vou ser a mãe do rei. Eu acredito que naquele momento que Maria realmente teve a convicção que de fato ela estava grávida. Por que eu acredito nisso? Porque logo depois desse texto é colocado o Cântico de Maria, que tem esse nome, Magnificat. Eu não sei se tem outra tradução, pronúncia, Magnificat, talvez, não sei. Vou falar portuguesado, Magnificat, o Cântico de Louvor de Maria. E aí Maria vai falar sobre como vai louvar o Senhor por tudo que ele fez, principalmente sobre o Deus dos improváveis. É o Deus que dispersa os orgulhosos e os arrogantes, que derruba príncipes dos seus tronos, exalta os humildes. É ele que enche de coisas boas os famintos, despede de mãos vazias os ricos. Gente, como que Deus escolheu uma mulher pobre para ser a mãe do Salvador? Ele veio para mostrar que ele vinha para alcançar todos, do menor ao maior. Amém? Maria vai ficar com Isabel cerca de 3 meses e então volta para casa. Não nos esqueçamos do... deixa eu ver que eu ia falar uma coisa importante aqui. Comparando então, gente, o sacerdote que cumpria toda a lei, que sacrificava constantemente ali na presença do Senhor, no templo, aquele que conhecia toda a Torá, não creu quando o anjo apareceu. E a mocinha, numa cidade pobre, com certeza ela era iletrada, porque a mulher não tinha condição de estudo naquela época, a não ser as mais ricas. Com certeza era uma mulher iletrada, com certeza uma mulher de uma família de uma família pobre, e ela crê. Por isso essa representação, sabe? Zacarias, o sacerdote, o religioso, o que conhecia, não creu, mas a pequena, a pobre, a necessitada, creu e, portanto, viveu grandes coisas no Senhor. Que nós sejamos esses que têm o coração aberto para viver o plano de Deus. Amém? E então fala sobre o nascimento de João Batista, né? Zacarias ficou mudo até o final. Meu Deus do céu. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vão fazer a cerimônia da circuncisão. Isabel queria que o nome fosse João, só que as pessoas estavam lá: não vamos colocar João, porque como a mulher não tinha muita voz, né? Hoje em dia, se uma mulher quiser falar assim: meu filho vai ter esse nome, meu Deus, ela consegue passar até em cima do pai, né? Por causa dessa inversão de valores. Mas naquela época também, porque era uma sociedade patriarcal, que também humilhava as mulheres. E daí a gente vê, né, gente, que Lucas começa falando do ministério de mulheres. Lucas começa falando sobre como uma mulher falou, sobre como uma mulher foi cheia do Espírito Santo. Depois vai falar da profetisa Ana, né, para mostrar isso, que Deus não faz diferença entre homem, mulher, gentio e grego, judeu e grego, quer dizer. Então, ela estava ali falando que o nome era João, só que eles não estavam querendo colocar porque não tinha nenhum João na família. E pela tradição, né, mais comum, ele deveria chamar pelo nome do seu pai, Zacarias. Nessa hora, o Zacarias vai escrever numa tabuinha: o nome dele será João. E por causa da obediência àquilo que o anjo falou, a voz dele retorna.
Muitas das vezes nós estamos mudos espiritualmente, não profetizando, não estamos falando da palavra de Deus, não estamos sendo pontuais nas coisas do Senhor, de fato, do Espírito, por causa de desobediência e incredulidade. Porque no momento em que ele foi obediente para fazer aquilo que Gabriel tinha mandado, a voz dele retorna. Amém? Zacarias então vai louvar a Deus. A gente vai ver o Benedictus, que seria a profecia de Zacarias, mostrando como que Deus trouxe salvação, né, sobre os inimigos, sobre sua misericórdia. E eu vou passar para frente para não terminar tão tarde, 3 horas. Agora, gente, é rapidão, já botei quinta aqui e vai ser bem rapidinho, tá bom? O nascimento de Jesus, talvez vai ser bem rapidinho. O 3, eu não vou falar tanto dele, porque nós já falamos sobre João e sobre a mensagem de João, tá bom? E também o 3 fala da genealogia de Jesus. Vou falar rapidamente sobre a diferença da genealogia de Lucas para a de Mateus. Então vai ser rapidinho. O 2 agora que eu vou gastar alguns minutinhos apenas, tá bom? Nascimento de Jesus. Por que era importante todas essas profecias? Porque eu imagino, gente, eu me coloco no lugar dos judeus. A Bíblia diz, o Antigo Testamento, que ele deveria nascer em Belém da Judéia. Só que Jesus é conhecido como Nazareno. Então, peraí, ele não encaixa nas profecias. A Bíblia diz que do Egito chamei meu filho. Mas será que ele já morou no Egito? Por que registrar a vida de Jesus é importante? Para provar que de fato é aquilo que Deus profetizou. Ele é chamado de Nazareno, mas ele não nasceu em Nazaré. Por quê? Porque na época do imperador Augusto, eles vão fazer o recenseamento, e como José e Maria eram da descendência real, né, da descendência do rei Davi, eles voltam, né, principalmente José, porque é o recenseamento dos homens, né? Eles vão para Belém, aonde José vai ali. Todos voltam para se registrar. E aí, ele leva consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Olha isso, gente. Imagina para aquela época. Aquele homem pega a noiva dele, que estava grávida, no finalzinho, barriguda, e ele leva para Belém, para a cidade ali, né, dos seus familiares, porque os descendentes dele eram de lá, então provavelmente tinha muitos familiares lá. E aí que a gente vai entender por que não tinha lugar para eles na estrebaria. Provavelmente a estrebaria estava cheia por causa que todos foram fazer o recenseamento. Mas por que nenhum familiar recebeu eles, nenhum parente recebeu eles? E aí a gente vai entender pelos estudos que provavelmente o fato desse escândalo, Maria ser a noiva grávida, muitas pessoas podem ter fechado a porta para os dois. E é por isso que ele vai, como não acharam lugar na hospedaria, eles vão separar para Jesus ali, para Maria, uma hospedaria. Eles vão desculpa, não hospedaria. Uma estrebaria que fala, gente? Fugiu que a palavra. Como é que fala? Estrebaria, né? Qual que é a outra palavra que o José gosta de falar? Estábulo. Rodrigo Silva vai falar muito sobre isso, mas eu vi só uma vez, então eu não tenho muita propriedade para falar. Que talvez ele estava na casa de um parente, mas eles não quiseram recebê-los nos quartos de hóspedes. Que essa palavra hospedaria, ela é diferente de uma outra palavra grega que dá a entender do sentido da hotelaria. E essa palavra hospedaria seria tipo um quarto de hóspedes dentro da casa. Eles não quiseram recebê-los ali nos quartos de hóspede com a honra que era devida, né? Que Isabel disse, olha, a mãe do meu Senhor chegou. Mas eles não viam assim, provavelmente por causa de toda essa questão, né? Do fundo aí. E aí eles vão recebê-los, mas Maria e José vão ter que ficar na estrebaria, que era o lugar onde ficavam os animais. É triste pensar, né? Mas nós vemos que tudo é o plano de Deus para mostrar, olha, o Senhor, o verdadeiro rei, nasceu em condições humildes. Muitas das vezes as pessoas falam, eu não quero ter filho não, porque ter filho é muito caro, tem que comprar um Moisés, um berço americano, tem que ter um carrinho de não sei o que, e tem que ter todos os brinquedos de estímulo da Fisher Price. A gente que inventa, gente, todas essas coisas que são boas, mas na verdade o necessário, o básico, nunca vai faltar, mesmo para uma pessoa que vai ter 10 filhos, porque é Deus quem nos sustenta. Muitas das vezes nós olhamos tanto para as coisas e achamos que precisamos, quando o próprio Senhor Jesus, quando ele nasceu, ele foi posto numa manjedoura.
um lugar onde se colocava comida para os animais. Foi envolvida em panos e colocado o rei dos judeus numa manjedoura, para mostrar como que Deus, ele vem de uma forma, Jesus vem de uma forma humilde para alcançar os marginalizados, os necessitados. Ele mesmo não escolheu uma família rica para nascer. E aí ele fica ali, né, na manjedoura, e aí a gente vai ver as primeiras pessoas a verem Jesus, que eram pessoas simples. Eram pastores que estavam pastoreando nos campos próximos. Até pesquisei rapidamente num documentário de Wesley, ele falando que é provavelmente por isso que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, explicando, né, que existe essa tradição do dia do nascimento de Jesus, mas 25 de dezembro lá no Oriente é um inverno muito rigoroso, então os pastores não estariam ali na neve, nos montes. Mas isso é só um comentário a mais que eu quis trazer aqui. Não importa o dia do nosso Senhor, o dia que ele nasceu, importa que ele nasceu, importa que ele morreu, importa que ele ressuscitou e vive e reina para sempre, amém? E aí um anjo vai aparecer para pastores, homens simples, gente. Pastores naquela época era uma profissão simples, eles estavam ali pastoreando seus rebanhos à noite, vigiando as suas ovelhas. Meu Deus, Deus tem uma coisa com pastores, né? Já falamos muito sobre isso aqui. E aí o anjo vai aparecer, eles vão ficar com muito medo, porque quando ele aparece, a glória do Senhor vai cercá-los naquele monte. Quando ele aparece ali, eles falam: olha, não tenha medo, eu vim trazer boas notícias. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês vão encontrá-lo numa manjedoura, esse vai ser o sinal. Nesse momento, junto ao anjo, apresenta uma multidão do exército celestial. Gente, uma multidão de anjos cantando, louvando a Deus. Eu gosto de cantar assim: glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. É porque eu canto essa historinha para as crianças e eu invento uma melodia. Mas você imagina um exército celestial, um coral de anjos cantando isso. Meu Deus. Gente, esse anjo não foi lá para o sacerdote, ele não foi para Jerusalém, onde ficavam os mais tops, cheios de títulos, os fariseus, os saduceus, os não sei o que, os seus. Ele foi para pessoas simples, e pessoas simples contemplaram a glória do Senhor, amém? E aí, gente, o que acontece? Quando os anjos voltam para o céu, os pastores falam: nós temos que achar esse rei. O rei dos judeus vão procurar. Eles vão para Belém da Judéia para procurar aquele que estaria deitado na manjedoura. Acham Jesus ali, glorificam a Deus, louvam a Deus por tudo que Deus estava fazendo e começam lá a anunciar aquilo que lhes foi revelado. Então, as primeiras pessoas a testemunhar Jesus Cristo vivo, homem, foram pastores, e também a testificar disso, né? E falar disso para outras pessoas. Maria escutava tudo aquilo e guardava. Você não está entendendo? Esse é o rei dos judeus. Nós estávamos no monte, apareceu uma glória, anjo falando: ele é o Salvador, Cristo, o Senhor, ele é o Messias, o ungido. Maria escutava tudo aquilo com aquele bebezinho com cara de joelho, e a Bíblia diz que ela só guardava tudo no coração. E aí, por que eu comentei da minha amiga falando, né, que como é bom ser movida pelo Espírito, gente? Porque nós vamos ver que nós entendemos que a realidade daquela época é de um povo que estava cego espiritualmente, morto espiritualmente. Mas o Espírito Santo enchia alguns. A gente vai ver um desses que era cheio do Espírito Santo, que foi Simeão. Pulei a parte que Jesus foi circuncidado ao 8º dia, perdão. Jesus foi circuncidado ao 8º dia e foi oferecido para ele aquilo que a lei exigia. Lembra, desde a Páscoa, quando os primogênitos que não foram mortos, Deus falou assim: olha, vocês vão oferecer os seus primogênitos a mim, mas tem uma oferta de resgate. Eles são meus, mas vocês vão poder resgatá-lo. Eles iriam fazer essa oferta de resgate ou com um cordeiro ou com pombas. Se a pessoa não tivesse dinheiro para um cordeiro, ela poderia ofertar pombinhas ou rolinhas. Ou se ela não tivesse dinheiro nenhum, ela poderia fazer um requerimento lá de extrema pobreza. Mas a gente vai ver que Jesus não vinha de uma família dos extremamente pobres, que não tinham nada para oferecer, mas eles também não tinham um cordeiro para oferecer. Era uma família simples e humilde. Até vi hoje num estudo falando que provavelmente aquilo que os magos trouxeram financiou a descida deles para o Egito. Deus é perfeito, né? Mas vamos lá. E aí,
Jesus... deixa eu só ler um versículo para vocês. 2 Coríntios 8:1. Diz assim, ó. Não, escrevi errado, gente. Será que é 1 Coríntios 8:1? Eu sou dona de fazer isso. Por que eu faço isso direto? Não, não é isso. Se fazendo pobre. Deixa eu achar onde é que tá, gente. 8:12. Tá, Lorena? Escreve aí, minha filha. Escrevi. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Meu Deus! Que isso, Jesus? Ele tinha tudo, ele tinha toda a glória celestial. Ele é Deus de eternidade em eternidade, antes do mundo ser criado. Ele é glorificado, ele é exaltado nos céus. Ele é o Cordeiro de Deus que já tinha sido imolado antes mesmo da criação do mundo. Meu Deus! Mas ele abriu mão da sua glória e se fez pobre. Vou escrever aqui que depois eu vou mandar lá no grupo, tá? 2 Coríntios 8:12. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Amém. Glória a Deus por isso. E aí, gente, a gente vai ver que 2 pessoas que eram cheias do Espírito Santo foram para o templo no dia que Jesus foi circuncidado. Gente... Diz assim a palavra, de Simeão. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo. Você não vai morrer, Simeão, até você ver aquilo porque você tanto ora a restauração. É isso que você ora? Pois eu vou te mostrar antes mesmo que você morra, o Cristo. Aquele que vai ser enviado pelo Senhor. Versículo 27 diz assim, neste dia, o Espírito o conduziu ao templo. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Gente, isso não sai da minha cabeça. Mark, deixa eu ver se a Mark tá aqui ainda. Não, a Mark não tá mais, depois eu falo com ela. Gente, desde o dia que ela falou como é bom ser guiado pelo Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós estamos aonde nós temos que estar. Naquele dia... Jesus não era de visitar o templo. Ano após ano eles iam para fazer, né, os rituais. A gente vai ver que com 12 anos ele volta para lá. Mas, gente, no dia que o menino seria circuncidado, o Espírito Santo fala, é hoje. Vai para o templo. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito, gente. Se nós formos conduzidos pelo Espírito, ele sempre vai nos revelar o Cristo. Se nós formos conduzidos pelo Espírito, nós vamos estar onde Ele quer que nós estejamos. Gente, que dura coisa é a gente estar onde Deus não quer que nós estejamos. Como que dói você não consultar a Deus, como Davi tinha uma linda intenção de trazer a arca, mas ele não consulta a Deus sobre como ela deveria ser transportada, e por causa disso gera morte, gera atraso, dor, dúvida, né? Quantas coisas podem ser evitadas se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja fazendo o que Deus quer que você esteja fazendo. Sejamos guiados pelo Espírito. Lorena, como que eu vou ser guiado pelo Espírito? Você vai ser guiado pelo Espírito se você mortificar a sua carne e alimentar o seu Espírito. Quem está aqui já está alimentando o Espírito. Quando a gente lê a palavra, a gente alimenta o Espírito. Quando a gente faz uma oração, a gente alimenta o Espírito. Quando a gente faz jejum, o que é isso? A gente mortifica a nossa carne, nosso Espírito se fortalece para que nós venhamos andar nesse caminho. É muito importante isso, gente. Estarmos no lugar que Deus quer que nós estejamos e sermos conduzidos pelo Espírito. Cuidado, porque tem coisas que deixam a nossa carne muito forte. Cuidado com as coisas que você assiste na televisão. Cuidado com os amigos com quem você anda. Cuidado com suas companhias. Cuidado com as coisas que você vê no celular. Cuidado com as páginas que você segue. A quantidade de tempo que você gasta com o Instagram. Cuidado com tudo isso. Alimente o seu espírito. Porque se você estiver nesse lugar de obediência, você vai experimentar de tudo que o Espírito tem. E Ele nos coloca nos lugares certos. Mamãe, você vai ver a live hoje à noite com a Dona Lenir, né? Vou mandar um beijinho pra ela. Dona Lenir, beijo pra senhora, que Deus abençoe a senhora grandemente, viu? Um abraço. E aí, gente, ele vai profetizar ali, vai falar, olha, vai falar pra mãe dele, Maria, esse menino tá destinado a provocar quedas de muitos. Muitos vão cair por causa dele, mas ele também vai provocar a ascensão de outros.
Jesus veio para quebrar o sistema. Aqueles que eram conhecidos o povo de Deus, eles foram revelados a sua hipocrisia, que foram os religiosos da época, os fariseus, os mestres da lei, mas aqueles que eram os pobres, como é que é a palavra? Incultos, como é que é, gente, que fala? Incultos, não é incultos. Tem uma outra palavra que fala que eles não eram os estudados, os eruditos. E eles foram... Deus fez a ascensão deles. A gente vai ver pobres pescadores, homens simples sendo elevados aos discípulos, aos apóstolos, aqueles que eram os ministros da palavra de Deus. Mas aí ele também vai revelar, olha, vão ser revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Ser a mãe de Jesus trouxe muita honra para Maria, mas também ela sofreu de ver a dor da morte do seu filho, injustamente e terrivelmente, né? Imagina que é como se uma espada lhe atravessasse a alma. E aí tem a Ana também, que era uma viúva de anos. Ela foi casada, depois de 7 anos o marido dela morre e ela vive o resto da vida, até os 84 anos, como viúva, não deixava o templo, adorava a Deus dia e noite com jejum e com oração. E ela chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela chegou no momento oportuno, viu? O momento oportuno, porque o Espírito Santo a conduziu. Deixa eu ver mais um pouquinho de água. E aí eles voltam, né? E no capítulo 2 a gente vai ver como que quando Jesus estava com 12 anos, ele vai ficar perdido ali no templo. Eu acho muito linda essa história. Não vou conseguir falar muito sobre ela, porque eu já falei demais hoje, gente. Talvez amanhã eu fale um pouquinho sobre ela, ou eu falo rapidinho aqui agora. Vou falar rapidinho. Jesus com 12 anos eles foram ao templo, como eles tinham costume, né, numa caravana ali de Nazaré para Jerusalém. Mas quando chega lá, quando eles voltam, eles não notam que Jesus não estava no meio deles. Eles achavam que Jesus estava lá no meio de todo mundo. O que é tão preocupante quando a gente pensa assim, ó, Jesus está aqui. Não, a gente já veio com Jesus está voltando com a gente, não estamos vendo ele aqui, mas com certeza ele está no meio de nós. Só que eles não notaram a falta de Jesus, meu Deus. E aí eles procuram Jesus fica sumido por 3 dias. Eu acho isso muito profético, né? Assim como Jesus ficou ali na terra. Na terra não, eu quero dizer assim, né? Que ele foi sepultado por 3 dias e no terceiro dia, na verdade, né, ele vai ressuscitar. Assim também no terceiro dia eles vão encontrar Jesus no templo. E eles todos ficavam ali admirados do entendimento de Jesus, das respostas de Jesus, conversando com os mestres da lei. Meu Deus. Maria guarda tudo ali no coração. Eu acho lindo o fato de que Jesus era obediente a Maria e José. Meu Deus do céu. Para terminar, o capítulo 3 fala da genealogia, né? A genealogia de Lucas ela é um pouco diferente, porque ao invés de ele abrange mais, ele não vai só de Jesus até Abraão, ele vai de Jesus até Adão, até Deus, Adão, filho de Deus, né? De Jesus a Deus. Jesus é Deus, né, gente? Mas eu quero dizer que ele vem para mostrar que Jesus, ele é aquele Adão desde o início, ou seja, não é só para um povo, é um Jesus que alcança a todos, que alcança os gentios, né? Então Jesus ele não é só apenas do povo judeu, não, ele é o novo Adão que vem para mudar toda a realidade de todos da terra, né? Todo aquele que crer nele vai ser salvo, todo aquele que não crer vai ser condenado. Tem algumas diferenças daqui da genealogia. Muitos acreditam que porque mesmo que no início fala ele era filho de José e José era filho de Eli, entende-se que na verdade essa genealogia vem de Maria, porque Maria vem da linhagem real também de Davi, só que por parte do filho Natã, do filho de Davi, Natã. E lá em Mateus a gente vê a genealogia por parte de Salomão, aí sim na linhagem real de Salomão até José. Amém? É isso que eu queria falar, isso tudo. Que Deus abençoe vocês, que vocês todos possam entender, Jesus veio para todos nós, todos que creem vão ser salvos. Então coloquemos nele a nossa esperança. Amém? Deus abençoe vocês que ficaram até o final. Cacá, beijo, Sossô, Ivanete, mãezinha, beijo, Dona Piedade e Chiquinha. Que todas vocês sejam abençoadas, mulheres de Deus,
que ajudam Jesus no ministério dele na terra, como Salomé, como as Três Marias, como essas mulheres que financiavam o ministério de Jesus, que assim seja nós, amém? Mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para todos nós, muita luz para o seu caminhar, amém, amada Sossô, obrigado você, viu, pela companhia, por estar sempre aqui conosco. Que Deus abençoe, gente, até amanhã, se Jesus permitir. Olha meu cabelo, gente, que situação, dizes. Tchauzinho.